Fala, meus queridos! Hoje nós vamos iniciar aqui no canal uma nova série que é Escrituração do Zero. Se você tem alguma dúvida, o que é débito, o que é crédito dentro da contabilidade, essa série é para você. E você pode estar estudando para concurso público, para exame de suficiência ou de qualificação técnica, você pode ser estudante de contabilidade ou até mesmo profissional já, mas que porventura tem alguma dúvida. Vamos começar com alguns lançamentos básicos, fazendo com que isso feche o balanço patrimonial e depois nós também vamos fazer lançamentos mais complexos, tributo sobre o lucro, folha de pagamento, questão de goodwill, a questão também relacionado à operação com mercadorias com e sem tributos, receita de vendas. Então é importante que você ative as notificações, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários algum lançamento que porventura você tenha dúvida, que nós vamos sanar todas essas dúvidas e vai ser uma série longa, não sei quantos episódios ainda, mas de lançamentos contábeis. Vão ser aulas práticas, objetivas, para você aprender lançamento contábil, tá? E eu gostaria de, inicialmente, falar com vocês aqui é o seguinte: quando você abre um balanço patrimonial, você tem lá as contas do ativo e do passivo, né? E sempre, a gente até brinca, né? Que houve uma coincidência ali, sempre o ativo sempre vai ser igual ao valor do passivo. E de fato é, por quê? Qual que é a origem desse negócio? Tecnicamente falando, é porque na contabilidade tem uma coisa chamada partidas dobradas. O que isso significa na prática? Que todo lançamento a débito, você vai ter um ou mais créditos correspondentes, e o inverso também é verdadeiro. Se você tem um crédito, você vai ter um ou mais débitos correspondentes. Então, se você tem um lançamento a débito de 100, você vai ter um lançamento a crédito de 100 e assim por diante. Então, sempre o balanço patrimonial vai bater, entre aspas, bater no sentido de ser igual, serem iguais os valores de ativo e de passivo. Isso foi inventado por Luca Pacioli, é uma técnica contábil. E a maioria das dúvidas que chegam é porque a pessoa tende a confundir esse débito e o crédito com a pessoa física dele. Ele não olha na perspectiva da empresa, tá? Quando você olha na perspectiva da empresa, é o seguinte, vai acontecer isso aqui, ó. Na empresa, você tem as contas do ativo, que aqui, de certa forma, de forma grosseira falando, você tem seus bens e seus direitos, tá? E as contas do passivo. No passivo, você tem aqui o passivo circulante e o não circulante, e dentro do patrimônio líquido, o capital social da empresa, o capital integralizado, a integralizar, as reservas. Lembrando que o foco aqui da aula é a escrituração, tá? Essa estrutura do balanço, já tratei em outras aulas e a gente pode também ver em outras, inclusive. Então aqui, ó, a empresa ela só funciona porque ela teve a origem dos recursos. E de onde que essa origem surge? Aqui do patrimônio líquido, através do capital social da empresa ou capital a integralizar, e do passivo, porque aqui você vai ter seus fornecedores, você tem seus empréstimos, que faz com que a empresa tenha a origem dos recursos. E essa origem dos recursos, dentro da contabilidade, a gente chama de natureza credora, tá? Porque é daqui que, entre aspas, né, veio crédito para que a empresa funcionasse. As contas do ativo são de natureza devedora, porque aqui você tem as aplicações dos recursos. Então veja que a empresa só vai ter um caixa aqui, porque esse caixa inicial, que é o primeiro lançamento que a gente vai fazer, ele teve a origem lá no capital social. Então, essa natureza de contas do ativo, ela é de natureza devedora, porque faz parte das aplicações dos recursos que foram oriundos do passivo. E daqui você não pode deixar de entender essa tabelinha aqui, que resumindo é o seguinte, aqui tem aquela frase que eu falei no início, né? O total dos débitos sempre vai ser igual ao dos créditos, não há exceção e não há mesmo. Aqui, ó, você tem que entender o seguinte, as contas do ativo, que são contas de natureza devedora, sempre quando você fizer um lançamento numa conta do ativo que é de natureza devedora, um lançamento a débito
aumenta o saldo dessa conta e um lançamento a crédito diminui o saldo dessa conta. Ao passo que as contas do passivo, circulante, não circulante e também do patrimônio líquido, um lançamento a crédito que aumenta o saldo dessa conta. Ao passo que quando você faz um lançamento a débito, há a diminuição do saldo dessa conta. Então nós temos aí a questão das partidas dobradas, que sempre o total dos débitos serão o total dos créditos, o valor sempre é igual. E quando você tem natureza devedora, que são as contas do ativo, um lançamento a débito aumenta o saldo dessa conta e um lançamento a crédito diminui. Ao passo que as contas do passivo e do patrimônio líquido, o lançamento a crédito que faz aumentar o saldo dessa conta e os lançamentos a débitos que faz diminuir o saldo dessa conta. Tá? Então aqui o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos fazer alguns lançamentos contábeis e qual que é essa implicação dentro do balanço patrimonial em balanços sucessivos. Ainda não se preocupe com razonetes, tente entender o conceito do lançamento, tá? Para você entender o que está por trás do lançamento, que aos poucos aqui na escrituração eu vou passando todos os detalhes para vocês. Lembrando que aqui nós temos alguns lançamentos que faz com que haja fatos modificativos, permutativos ou mistos. O que isso significa? Fatos modificativos são aqueles fatos que modificam a estrutura do patrimônio de uma determinada empresa. Então vamos supor que você fez um empréstimo para aumento do capital de giro. Então você aumentou o seu ativo e você aumentou o seu passivo. Então mudou a composição. Então aquele fato, aquele lançamento é um fato modificativo, porque modifica a estrutura do patrimônio. Ao passo que nós temos também os fatos e os lançamentos permutativos. Permutativos vem de permuta, ou seja, você apenas troca uma coisa pela outra. Então vamos supor que você tenha 100 mil em caixa e você compra um carro de 30 mil à vista. O seu patrimônio é o mesmo. Houve só uma permuta entre o que você tinha de bem no caixa para um bem agora que é veículo. Também temos os fatos que são mistos. Você pode ter um lançamento que tanto modifica quanto é permutativo, porque pode ser um pouco a prazo, um pouco à vista. Então esses lançamentos têm essas implicações, tá? Fatos modificativos, permutativos e mistos. Não esqueça disso, que isso é básico dentro aí dos lançamentos contábeis e da escrituração. Também agora vamos aqui para o slide. Do slide nós vamos para o Excel e nós vamos fazer balanços sucessivos para você ver que sempre essas coisas aqui no balanço patrimonial funcionam. Aqui tem a primeira questão, que é a seguinte. A sociedade empresária foi constituída em 15/6/2022 com a subscrição de capital, de 300 mil ações no valor de R$ 2,50 cada uma, e a integralização desse capital se deu na mesma data da seguinte forma: 100% em moeda corrente. Considerando apenas as informações apresentadas anteriormente, é correto afirmar que... Então, aqui tinha algumas alternativas do exame de suficiência, mas eu quero trazer para vocês o lançamento em si. Quando a empresa começa a funcionar, nós temos aqui o capital social dessa empresa. Igual falei, pode ter alguns planos de contas que vai ter capital integralizado, enfim, essa questão de nomenclatura não vamos nos preocupar nesse primeiro momento, porque o foco aqui é a contabilização. Então temos aqui o capital social e temos uma conta caixa. Poderia ser banco, porque esse dinheiro é um valor 300 mil ações a 2,50, vai dar quanto? 300 mil ações vezes 2,50, vai dar 750 mil reais. Então veja que aqui, essa empresa vai começar a funcionar com 750 mil reais, porque ela tem um capital social e esse capital social foi disponibilizado através do caixa. Então veja que para eu aumentar, eu preciso aumentar o saldo dessa conta capital social, ou seja, eu não tenho nada e eu preciso aumentar. E a conta capital social faz parte do patrimônio líquido. Então, para que eu possa aumentar o valor dessa conta aqui, eu preciso fazer um lançamento a crédito. Ao passo que a conta caixa, que agora é um bem da empresa,
para que eu possa aumentar o valor dessa conta, porque, veja, entrou dinheiro no caixa, eu preciso fazer um lançamento a débito para aumentar o saldo dessa conta. E veja que tudo corrobora com a nossa tabelinha aqui, ó. Para eu aumentar uma conta do patrimônio líquido, eu faço um lançamento a crédito, e para eu aumentar uma conta do meu ativo, eu faço um lançamento a débito. Então, nesse caso aqui específico, veja que nós temos aqui um lançamento a crédito de capital social, e temos um lançamento a débito caixa. Então, 750 mil lançamento a crédito, ao passo que o lançamento a débito foi 750 mil. Veja que para um crédito eu tenho um débito correspondente, tá? Então veja que aqui foi a origem do recurso. Veja que esse valor aqui, ó, foi a origem do recurso, por isso que é de natureza credora. Isso aqui são as aplicações dos recursos, por isso a natureza é devedora. Então veja que agora, se a gente tivesse um balanço patrimonial, que eu vou colocar na tela para vocês, nós teríamos aqui, ó, dentro do capital do patrimônio líquido, um capital social de 750 mil reais. Então, o meu total do patrimônio líquido é 750 mil reais, ao passo que eu tenho um caixa agora, vou colocar aqui caixa barra bancos, né? No valor de 750 mil reais também. Então, veja que o meu ativo e o meu passivo agora são iguais. Então, todo lançamento que você fizer na contabilidade, você vai fazer obedecendo o princípio das partidas dobradas. Para cada lançamento a débito, você tem um ou mais créditos correspondentes, e o inverso também é verdadeiro. Para um crédito, um ou mais dois débitos correspondentes. Então, sempre quando você terminar os balanços aqui, você vai ter o seu ativo e o seu passivo igual. Lembrando que as aulas que envolvem resultado, né, que aí você tem aqui as contas, porque quando você tem receita de venda e que você faz a apuração ali do resultado, isso vai impactar seu patrimônio líquido. Tanto é que nas aulas de custos, a gente vê que o custo integra o produto e vai para o ativo circulante, então ele aumenta o ativo circulante. Ao passo que a despesa, ela reduz o lucro e tem um impacto no patrimônio líquido. Então, por isso que é importante você acompanhar aqui as aulas de contabilização, porque hoje nós vamos fazer lançamentos de contas patrimoniais, mas vai ter contas de resultados posteriormente também, tá? Então, é importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Então, veja que aqui nós temos, cadê aqui o Excel? Dois lançamentos aqui, né? Bonitinho, capital social, caixa banco. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. São 4 lançamentos, rápido hoje, mas para você entender. Ele fala o seguinte: a aquisição de um veículo à vista no valor de 80 mil reais. Então veja que aqui nós vamos envolver o veículo, que é um bem da empresa. Lembrando que essa classificação das contas, estou compartilhando errado aqui, né? Aquisição de um veículo à vista no valor de 80 mil reais. Veja que o veículo, não vamos classificar ele em ativo circulante, nem em ativo... o grupo, né, correspondente de todas as contas que nós vamos utilizar. Vamos utilizar só se é ativo ou não. Então, veja que veículo você tem que aumentar o valor dessa conta. E como é à vista, se é à vista vai sair do caixa. Então, o caixa eu preciso diminuir o valor dessa conta. Lembra? Para eu diminuir uma conta do meu ativo, eu preciso fazer um lançamento a crédito. Então, o lançamento correto aqui dessa conta, desse exemplo, vai ser o seguinte: eu vou fazer um débito em veículos, porque veículo é um ativo, é um bem direito da empresa. Para que eu aumente o valor dessa conta, eu faço um lançamento a débito no valor de 80 mil reais. E eu vou fazer o lançamento a crédito no caixa, no valor de 80 mil reais. Então, tem um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Então, veja que para que eu aumente o valor do meu veículo,
Eu tenho que fazer um lançamento a débito, porque um lançamento a débito de uma conta do ativo aumenta o saldo dessa conta. Já um lançamento a crédito de uma conta do ativo diminui o saldo dessa conta, tá? Então, aqui que nós vamos fazer? Você tem 750 mil, obviamente, ainda não vamos trabalhar com saldos aqui, porque eu quero facilitar só o lançamento, mas veja que aqui, ó, seguindo a mesma lógica, nós tínhamos 750 mil de caixa banco, né? Você tirou 80 mil aqui, qual que é seu saldo agora aqui, porque houve a diminuição, né? Então aqui é 770 mil agora, mas cadê o restante? O restante está em veículos. Veículos. Lembrando, não vamos classificar por grupos aqui, tá? Pois, gente, esse é um outro modelo. Então vamos classificar aqui 80 mil reais que eu tenho um veículo. Então veja que aqui aconteceu um fato permutativo. O que é um fato permutativo? Houve apenas uma permuta entre as contas do ativo. Olha que interessante. Então temos aqui caixa banco 670 e ambas as contas do ativo agora, que é caixa e veículo, são aplicações dos recursos oriundos do patrimônio líquido, que é a origem do recurso. Certo? Então, a origem do recurso aqui, que é de natureza credora, é o patrimônio líquido, ao passo que ali o ativo, bens e direitos, você tem as aplicações caixa e veículo. Um outro lançamento aqui, que está fazendo na prática, e depois eu falei, né? Eu vou mostrar qual que é a finalidade da Razonete, qual que é a finalidade ali da apuração do resultado, como que isso impacta o patrimônio líquido, vai ser uma sequência de aula para você entender. Temos mais 2 lançamentos para a gente entender aqui. Aqui nós temos a aquisição a prazo de 30 mil de mercadorias para revenda. Então veja só, nós temos um estoque agora, olha que legal, temos um estoque que vai ter para a empresa para revenda, só que ela comprou a prazo. Então nós temos aqui fornecedores. Então quem está dando a origem para esse recurso, quem está financiando essa empresa é os fornecedores. Isso aqui é uma conta do passivo circulante. Então, a origem dessas mercadorias é uma conta do passivo. A aplicação vai ser o estoque para revenda. Então, o débito aqui vai ser na conta estoque. Por que vai ser na conta estoque? Porque ela é uma conta do ativo. E toda a conta do ativo, quando você aumenta o saldo dessa conta, e nesse caso você comprou mercadoria, através aqui da conta estoque, você comprou no valor de 30 mil reais. Ao passo que o lançamento a crédito, por quê? Como que eu aumento um valor de uma conta do passivo? Porque agora eu estou devendo para fornecedores. Para aumentar uma conta do passivo, eu tenho que fazer um lançamento a crédito. Lembra da nossa tabelinha? Não esqueça dela lá. Para aumentar uma conta do passivo, que no caso é fornecedores, eu faço um lançamento a crédito no valor de também 30 mil reais na conta fornecedores. Valor de 30 mil reais. Olha que beleza. Tá? Então aqui foi a aplicação e aqui foi a origem. Então aqui, se nós formos lá no balanço patrimonial agora, obviamente estamos fazendo de forma simplistas aqui, mas para você entender como que essa dinâmica funciona. Nós temos uma conta do passivo agora, fornecedores. Vou colocar assim, tá negrito aqui. No valor de 30 mil reais que eu estou devendo, que foi a origem. E qual foi a aplicação desse dinheiro? Agora eu tenho estoque na empresa no valor de estoque, no valor de 30 mil. Então veja que agora eu tenho o meu patrimônio de 780 mil. Veja que esse foi um lançamento que modificou o patrimônio da entidade, da empresa. Tá? Então, estamos fazendo lançamentos básicos e depois a gente vai ver a implicação disso em folha de pagamento, em juros ativos, juros a transcorrer. Enfim, é importante você se inscreva no canal e passe esse vídeo para o seu amigo para que vocês estudem juntos. E nosso último lançamento aqui num balanço sucessivo, que tem diversas formas de você ensinar. Razonete eu vou falar mais para frente, qual que é a finalidade dele.
E aqui também ele fala que é um outro lançamento, que é um empréstimo junto ao Banco do Brasil para fortalecimento do capital de giro da empresa no valor de R$60 mil. Ou seja, a empresa acha que aqueles 750 mil já não é suficiente e é preciso de um capital de giro. Então veja que ela tem agora um empréstimo junto ao Banco do Brasil, ou seja, ela tem uma... Veja que empréstimo, né, quando a gente estuda contabilidade, vai ser uma obrigação presente, aquela coisa está lá no CPC 00, e eu preciso aumentar o valor dessa conta. Como que aumenta o valor dessa conta? Fazendo um lançamento a crédito. Ao passo que eu vou ter uma entrada no meu caixa agora de R$60 mil, porque quando eu faço um empréstimo para capital de giro, isso entra no caixa banco, para que a empresa aumente seu capital de giro ali. Então temos aqui o nosso aumento caixa banco. Tá? Então aqui, vou aumentar com lançamento a débito. Então, vou ter um lançamento a débito na conta caixa banco no valor de R$60 mil, porque está aumentando o meu caixa, o meu banco, através de uma origem de um recurso que é um empréstimo. Então, eu aumentei o saldo conta caixa banco e também estou aumentando uma conta do meu passivo, que é a minha conta empréstimos, financiamentos, no valor de R$60 mil. Então veja que esses R$60 mil aqui dos empréstimos é a origem desse recurso que vai ser aplicado dentro da empresa. E veja que aqui no nosso balanço, fazendo balanço sucessivo, porque igual eu falei, tem diversas formas de fazer, né? Poderia fazer todos os lançamentos e depois fechar as contas através de Razonete. Vamos fazer isso, mas posteriormente. Então temos aqui empréstimos agora, porque eu aumentei empréstimo na empresa, né? Empréstimos no valor de, deixa eu colocar aqui o tamanho dos outros, no valor de R$60 mil, né? 60 mil. E agora nós temos aqui no caixa, que nós estamos fazendo lançamento individual, né? Mas lembrando que nós aos poucos vamos trabalhando com o saldo dessa conta. 660 mil mais 60 que entrou, 730 mil agora eu tenho aqui no meu caixa. Então veja que aqui, o ativo e o passivo, independentemente de quaisquer, ou de quantas, melhor dizendo, de quantos lançamentos contábeis eu fizer, independentemente do que eu fizer, quantos lançamentos, o ativo sempre vai ser igual ao passivo. Aqui foram contas só patrimoniais, tanto modificativo quanto permutativo, mas que ao longo do tempo vai envolver operações com mercadoria, receita de venda, vai ter aqui algumas reservas de lucro, eventualmente prejuízo acumulado, e o ativo e o passivo sempre vai bater aqui, sempre vai ser igual o valor. Então está aqui a primeira aula de escrituração do zero, fizemos alguns lançamentos correspondentes aqui em balanços sucessivos para mostrar para vocês qual que é o princípio da partida dobrada, tá? Por que é desse jeito, apresentando aquela tabela para vocês, falando o que é natureza credora, o que é natureza devedora, o que é origem e aplicações desses recursos. Então é importante ter essa primeira aula para que agora a gente avance para as próximas aulas em questões mais específicas de escrituração. Então peço, por gentileza, que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários uma dúvida que você tem, de uma conta que você não sabe contabilizar, despesa antecipada, juros a transcorrer, qualquer coisa eu vou estar trazendo aqui no canal. Beleza? Fica um abraço, sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.